Boa noite, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Tudo bem com vocês aí? Como vocês estão aí? Estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? O áudio tá legal? Me fala aí um pouquinho. Já tô aqui só finalizando para organizar aqui a nossa live hoje. Nós vamos falar aí um tema bem legal, né? Hoje nós vamos fazer aí um conteúdo bem bacana falando sobre esse reforma tributária aí, e é um assunto para todos os empresários, né, e empreendedores também estarem por dentro. E o nosso convite hoje foi especialmente para o nosso o André, que é especialista, é um contador amigo nosso, é um parceiraço, e aí também ele vai estar falando sobre isso, né? Ele vai estar falando sobre isso e a gente vai conseguir bater um papo legal, né? Abordando sobre esse tema que eu acredito que vai ser benéfico para todo mundo. Marcelo, meu amigo, tudo bem? Já estou na cidade de volta hoje. Eu vou te mandar um zap aí para a gente bater um papo, tá bom? Para a gente alinhar aquela coisa lá. Eu estava em viagem e não consegui chegar aí a tempo com você. O André tá chegando aí também e a gente vai bater um papo hoje muito legal sobre isso, né? E eu vou mandar aí o convite pro André. Um bate-papo legal enquanto o Nef também vai chegar, né? O Nef também tá chegando. Eu vou aí mandar o convite pro Nef e o convite pro André para eles entrarem aí. E hoje nós vamos falar de um tema, abordando um tema bem interessante, que é um tema que está em alta, né? Vamos dizer assim, está em alta. Né? Está ao contrário essa câmera aí. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, meu querido. Você me ouve? Aí tá ótimo. Como é que você tá? Tudo beleza? Tudo beleza. Tô aqui pertinho do Buriti Shopping. Tá pertinho, pertinho. Tadinho. André tá chegando aí também. E Eu André, não... boa noite, meu amigo. Tá me, Tudo? tá me Tá, ouvindo bem? tamo ouvindo. Tá ouvindo Opa, aí, né, filho? Tá me ouvindo, André? Tá tranquilo? tranquilo, Perfeito. eu só não tô te vendo. Não tá me vendo o Oscar ou o Nef? Você, Oscar. Eu também não tô vendo o Aqui tá. Oscar. Não tá me vendo? Não. Também não. Eu ativei aqui de novo, vamos ver. O pessoal tá me vendo na live aí, né? Vai chegando, eu tô aproveitando aí para mandar o link aqui para a galera. Ô Nef, você aí no seu Instagram também tá bombando aí sobre esse assunto aí, cara? Que nós vamos bater um Rapaz, papo hoje também. falar pra você, esse é um assunto que tá pegando muita gente de surpresa, né? É Aham. algo que é muito importante, muito relevante, mas eu acho que pouquíssimas pessoas realmente estão atentas a tudo que está acontecendo, ao que realmente significa essa a reforma tributária, né? Por isso que hoje a gente está trazendo realmente uma pessoa de peso aqui, né? O nosso grande amigo, contador, André, que vai trazer um pouquinho de informação para a gente entender um pouco mais sobre como funciona tudo isso daí. Eu tô animado, você tá animado? Eu tô animadíssimo e cheio de dúvidas. Ô Vai. André, agora tá me Tô- vendo ou não? Não tá me vendo? Ainda não, ainda não. Pra Cara, mim também não aparece, não. não, deixa eu tentar desconectar do Wi-Fi aqui, cara, Eu também para não vejo o ver. André. André, você me vê? Sim, sim, tô vendo. Eu não vejo o Só não André tô nem. vendo o Oscar mesmo. Ué, cara, estranho, hein? Mas o importante é que vocês estão me ouvindo, pelo menos, né? Sim, Sim, sim. sim. Eu desativei e ativei a câmera aqui. O pessoal que está participando aí, depois eu vou perguntar se eles estão me vendo. Eu vou entrar em outro celular aqui para ver. Tá aparecendo aqui. No outro celular tá nós três aqui, tá, ó, tá legal, tá bacana. Aparece os três normal?
Tá aparecendo os três normais aqui. Então, isso que importa, É isso né? aí. Então, André, antes da gente entrar direto no assunto, nós vamos. Se apresenta um pouco aí e me fala aí como você entrou aí nessa área da contabilidade, né? Porque, assim, é, algumas pessoas até falam, né? Não é contador, é contabilista e tal, mas depois a gente entra nessa linha. Mas fala um pouco como que André Almeida entrou nesse mercado da contabilidade aí. Cara, na verdade, eu queria ser dentista, né? Quando, quando eu era mais novo. Era um mundo que eu vislumbrava bastante, né? Sonhava com aquela área ali demais. E aí eu tentei alguns vestibulares, né? E não consegui passar. Foi então que eu falei, cara, eu preciso de um plano B. Vou tentar contabilidade, porque contabilidade, cara, é um curso assim mais padrão, né? É mais ou menos assim, não sei o que eu vou fazer contabilidade então. Só que aí passei, cara, passei, estudei, me formei, né? Ainda tentei por muito tempo não ser contador, mas aí, cara, a minha referência, como eu tinha uma base empreendedora muito forte, então a contabilidade ela acabou meio que fechando essa engrenagem para mim, porque eu já empreendo há muito tempo, né? Empreendo desde praticamente nasci dentro de uma empresa, então uma coisa casou com a outra. Tentei fazer outras coisas, né? Tive outras empresas também, trabalhei na área de eventos, tive um e-commerce, também fui sócio de um aplicativo lá em São Paulo, um aplicativo para contador, mas também acabou não dando certo e no final acabei enveredando mesmo para contabilidade. Então hoje eu sou contador, também sou empresário, né? Sou especialista em tecnologia, principalmente na parte de desenvolvimento web, mas eu não coloco nome em código, né? Quando eu falo de especialista, é mais no sentido de entender a arquitetura de código, né? Como é que funcionam os sistemas, isso aí eu consigo Sim. entender bem. Tenho um conhecimento bem profundo também na parte de tráfego pago, apesar que hoje eu não faço mais, né? Tráfego pago, hoje eu tenho uma pessoa que faz para mim, mas também é algo que eu domino bem. E, cara, é isso. E aí agora surgiu essa questão da reforma, né? E aí a gente voltou à tona, né? Os contadores. A gente estava meio que esquecido ali, emitindo guia e tal, meio que o mal necessário, né? Mas, cara, estou bem animado aí com essa reforma. Acho que vai ser uma virada de chave muito grande para o empresário brasileiro. André, a primeira pergunta que eu já tenho aqui, assim, igual você falou aí, né? E foi um vídeo também que você postou hoje que eu achei muito interessante. Será que essa parte organizacional do empresário, do empreendedor, ele já era para ter acontecido há muito tempo atrás? Ou, ou só agora? Me fala aí. Porque eu acredito que, igual você falou, que é uma parte de educação ali, de como o empresário lidar e tudo, mas está começando tarde ou agora é a hora? Oscar, o empreendedor brasileiro ele é muito reativo, né? A gente costuma dizer que ele empreende por necessidade. Ele não é um cara que empreende, às vezes, por vocação. Grande parte dos empreendedores empreende por necessidade. E a reforma, ela não é sobre impostos, apesar que todo mundo está falando isso. O imposto, na verdade, ele é só uma informação, ele é só um dado dentro de tudo que está acontecendo. A reforma ela é sobre estrutura empresarial. O que a gente pode resumir? Por exemplo, aquele empresário que já é desorganizado, ele vai sofrer na reforma, né? Porque você precisa ter o controle rigoroso do seu. A gente vai falar isso mais à frente, mas Sim, só já trazendo um pouquinho desse assunto, você precisa ter um fluxo de caixa rigoroso, porque senão você vai perder margem no preço do teu produto ou serviço, né? Aqui já falando de comércio e serviço, na parte de montagem do preço, né? Então, se você não conseguir montar esse preço corretamente, você vai perder margem e vai perder para o seu concorrente. Você acha que está, digamos assim, ganhando dinheiro, mas na verdade você está perdendo lá no seu fluxo de caixa.
Então, o empresário, na verdade, ele já vem desorganizado há muito tempo. E o que o governo fez? Fez uma reforma onde eu vou jogar luz, né, na desorganização. Então, assim, quem é desorganizado vai sofrer. Quem é organizado vai ser só mais uma etapa, digamos assim. Né? Então, resumindo, a reforma é sobre estrutura empresarial, não é sobre imposto. O imposto ele é só uma informação. Sim. Cara, que interessante. Então, assim, para a gente começar a introduzir isso para quem é completamente leigo, André, de que forma você poderia explicar para uma pessoa o que é essa reforma tributária, como se fosse uma criança entender? Como seria isso? Cara, a gente pode falar das ações que a pessoa precisa fazer, né? Inicialmente, separar CPF e CNPJ. Se você tem uma conta no banco, né? CPF e CNPJ, o primeiro passo é separar. O segundo passo é você entender como criar o seu preço de serviço, produto ou serviço, né? Como você faz a criação desse preço para não perder margem, né? E o terceiro passo é você controlar isso dentro do seu fluxo de caixa, porque agora você vai entender o X da questão. 2026, a gente vai ser uma etapa de organização, tá? Então, aquele cara que é desorganizado, em 2026 ele ainda vai sobreviver. A trancos e barrancos, mas vai. O problema é quando entrar 2027. Porque 2027, o Pix caiu na conta, o imposto já sai automaticamente, vai ser automático. Vamos supor, né, você é um cara, por exemplo, trabalha com tráfego pago, por exemplo. Aí você cobra lá R$ 1.500 de mensalidade do teu cliente. Quando esse cliente te pagar a mensalidade, esse Pix de 1.500, não vai cair 1.500 na sua conta, vai cair 1.300. Os 200 já vai automático para o governo. Entendeu? Aí já vai ser descontado automático ali. É o descontado automático. E aí, onde é que entra o fluxo de caixa? O fluxo de caixa entra para você corrigir essas informações, né? A gente pode fazer uma analogia muito simples para entender. A gente pode comparar, por exemplo, como funciona o imposto de renda pessoa física descontado na fonte. Como é que funciona hoje? O imposto de renda ele é descontado antes do cara receber o salário. E a reforma tributária vai ser exatamente isso. Você vai receber, quando você receber, já vai ser descontado o imposto, vai ser automático. E aí é onde está a importância da nota fiscal, porque a nota fiscal ela vai ser o documento comprobatório para você fazer esse controle. Então, o controle hoje, o controle a partir de 2026, ele vai ser sobre margem de negócio. Então, grava esse nome aí, o negócio vai ser margem. Você tem que aprender a fazer o seu preço. Eu vou até passar a formulazinha, posso passar agora ou depois, não sei, como fazer esse cálculo de margem. Né? É uma fórmula bem simples, é bem tranquilo. Pode ficar à vontade, André, pode compartilhar aí. Né? Porque assim, o seu preço ele se divide em três partes. Né? Você tem o custo do teu negócio. Custo é tudo aquilo que você usa para gerenciar a tua empresa. Então, você tem um custo, aí você tem o IVA. O IVA é o imposto agora que vai entrar em 2026, tá? E você tem a sua margem. Então, esse aqui é o tripé para você chegar no preço certo do seu produto. Então, é o seu custo, o imposto, que é o IVA, e a margem que você vai colocar. A margem de 10%, 20%, enfim, a margem que você quer ter de lucro. Se você não seguir esses três passos, cara, 2027... você está fora do jogo. Você vai ser engolido pelo mercado, com certeza. André, deixa eu perguntar para você sobre essa questão dessa automatização de ser já abatido, já imposto. Seria o Drex já sendo aplicado aí nesse local? Cara, o Drex, o pessoal recuou, né? Houve um recuo do Drex. A princípio, ainda não tem mais notícia se ele vai ser implementado ou não. A gente até falou desse assunto naquela live lá do Pix, né? A gente tocou nesse assunto. Mas, a princípio, o Drex está parado. Não há, assim, nenhum tipo de movimentação. Acho que os caras ficou tão assustados com o negócio que eles mesmos parou, né? Então, quando a gente fala de desconto automático, né, a gente está falando de Pix e recebimento de cartão, tá? Então, quando você receber o Pix do seu cliente,
automaticamente aquilo já vai ser descontado do imposto. Lembrando que isso é só em 2027, tá? 2026 é para organizar a casa. Só que em 2026 a gente vai pagar 1% de imposto desse novo imposto, que é simbólico, é só para, vamos colocar assim, é só para ajustar a máquina, né? O governo está ajustando ali a máquina para em 2027 ele ligar ela de vez. Então, todo mundo vai pagar 1% desse novo imposto, né, já a partir de dia 1º de janeiro, tá? E lembrando que existe uma diferença muito grande, a gente pode falar sobre isso, entre os tipos de empresa que você quer ser em 2026. Né? Você vai ver que cada um tem vantagens e desvantagens. E aí você vai escolher, né, qual é a mais interessante para você aí entrar em 2026. André, nessa parte do Pix, por exemplo, é claro que hoje uma grande parte dos empreendedores, né, empresários, eles acabam recebendo um valor em Pix sem emitir nota. E às vezes eles recebem na conta PJ, por exemplo. Ah, não, recebi R$ 1.000 na conta PJ de um cliente que me paga uma recorrência, mas não me pede nota fiscal. Automaticamente esse Pix também vai ser descontado. Eu também, além de ser descontado, vai ser cobrado uma multa porque eu não emiti nota. Como que funcionaria essa situação? A estrela da reforma, Oscar, a estrela vai ser a nota fiscal. Então, todo tipo de entrada que tiver na tua conta tem que estar atrelada a uma nota fiscal. Eu vou te dar um exemplo muito simples aqui para a galera entender. Vamos supor que você receba um Pix da sua mãe de R$ 5.000. Se você não tiver uma nota fiscal vinculada a esse recebimento, o governo vai tributar ele como se fosse uma renda e vai abater 27,5% na fonte. Tá? Como é que você vai comprovar? Lá no final do mês, né, você vai fazer aquela apuração que eu falei, isso vai ser mensal no fluxo de caixa, você vai fazer essa apuração. Lá no final do mês, você vai mostrar para o governo, né, você vai comprovar que aquele desconto ali foi um Pix que a sua mãe fez, simbólico, um Pix, sei lá, para te ajudar, qualquer coisa. Né? Então, toda entrada ela vai ser tributada, toda. Sim. E aí, a nota fiscal é o que vai salvar você, né, de não ser tributado no CPF. Aí no caso, quando o cidadão recebe esse dinheiro da mãe, ele tem que emitir uma nota para a mãe também? Não, eu estou dizendo assim, vai ser descontado automático. Ah, tá. Como é que você vai comprovar, né, que aquilo ali não é uma renda, por exemplo, aquilo ali é uma ajuda, enfim, é alguma coisa. Você vai comprovar através das notas fiscais, né? Peraí, só um minutinho. Tá. Caraca, é muita mudança, hein? É muita coisa. Enquanto ele está bebendo água aí, pessoal, quem tiver dúvida também, vai perguntando aí nos comentários, tá? Põe no chat aí. Põe no chat aí que dúvidas tem muito. Mas a gente, depois, você que não segue o André também, já começa a seguir ele e entra em contato com ele aí, tirar essas dúvidas aí também. Continua, Andrezão. Aí falando aqui do caso da mãe, né, que foi um caso que eu peguei assim, que eu achei muito interessante. Vamos supor que a sua mãe, ela te mande todo mês R$ 5.000, todo mês. É só um exemplo, para a gente entender. Sim. Como é que o governo vai identificar isso? Ele vai entender que aquilo é um aluguel disfarçado. É por isso que quando cai o primeiro 5.000, ele já vai descontar, ele já vai tributar. E aí você, lá no seu ajuste mensal, todo mês no fluxo de caixa, você vai ter que ir lá e comprovar que aquilo não é. Aquilo ali é uma ajuda, enfim, aquilo não é algo recorrente, né? Aquilo é uma coisa pontual. Então tem que ter muito esse cuidado. Todo recebimento no CPF ou no CNPJ tem que ter uma nota fiscal atrelada a partir de 2026. Então, aí, nesse caso, por exemplo, a pessoa vai receber um dinheiro da mãe, vai mandar no Pix do CPF dela, né? Então, não manda no PJ, por exemplo. Se mandar no PJ... Aqui a gente está falando de já 2027, né? Sim. 2026, a gente ainda está na fase de organização. Então, assim, o ideal é que todo recebimento, isso é muito importante você entender, todo recebimento tem que ter uma nota fiscal atrelada. Sim.
Quando caiu, vamos pegar o exemplo da mãe. Quando caiu 5 mil da tua mãe, o governo vai descontar. Só que aí lá no ajuste mensal, você vai comprovar que aquilo ali não é renda de empresa. Você vai comprovar que aquilo é algo pontual. E aí o governo retorna isso para você. É a mesma lógica do imposto de renda hoje, descontado na fonte. A lógica é basicamente a mesma. Tá? Então, tudo que cair na tua conta vai ser descontado. E aí, no final do mês, ou no mês seguinte, você faz o ajuste para descontar ou receber isso de volta. Tá? Isso tudo vai ser automático, tá bom? Isso acontece muito, Oscar, que você falou aí, e voltando aqui na dúvida inicial, o camarada tem um CNPJ, né? Mas para facilitar a vida dele, ele recebe no CPF. Cara, é a pior coisa que você pode fazer em 2026, vai ser isso. Né? Porque quando você recebe, mesmo que você tenha o CNPJ, mas quando você recebe no CPF, o governo vai entender que você é um autônomo. E ele vai te tributar como ele tributa um autônomo. Mas tem uma coisa muito legal também nessa história toda, que eu vou falar aqui agora, que é o seguinte, a partir de 2026, a isenção vai para R$ 5.000. Então, se você é um cara que o seu faturamento vai até 5 mil, você pode receber no CPF. Tranquilo. Né? O problema é quando você ultrapassa 5 mil. Aí que é o problema. Aí você é tributado no imposto de renda também. Além de você pagar o imposto na nota fiscal, que o imposto vai ser automático na nota fiscal, você vai pagar imposto no imposto de renda também. Então você vai ser tributado 2 vezes. Tá? Então, qual é a primeira ação que você tem que tomar? Você tem que analisar o seguinte: quem são os seus clientes? Pessoa física ou pessoa jurídica? Tá? Se for pessoa física, faz mais sentido ser um tipo de empresa. Se for pessoa jurídica, faz mais sentido ser outro tipo de empresa. Isso aqui a gente pode também abordar com mais detalhe na frente. Mas, a princípio, fazendo uma análise geral, seria isso. Cara, assim, no meu pensamento, então, na minha concepção, vamos ter que ter um livro caixa tanto para o CNPJ quanto para o CPF, para Isso poder mesmo. ter organizado todas as entradas e saídas aí, e assim a gente conseguir se resguardar para isso, né? É um pensamento correto? A minha intuição, digamos assim, pela experiência que eu tenho, é que o governo está tentando fazer uma pejotização em massa. Né? Então, por exemplo, aquele pintor que a gente contrata, né, para pintar a nossa casa, o pedreiro que a gente contrata, aquele feirante que recebe no CPF, cara, essa galera vai ser muito mais vantajoso ele ser MEI, né, do que ele receber no CPF. Só que frisando, isso 2027, tá? É bom sempre a gente frisar a linha do tempo, porque 2026 a gente está só organizando a casa. 2027 é onde, de fato, o desconto vai vir automático. Tá? É onde o jogo começa. Exatamente. Exatamente. Apesar que 2026 a gente já vai pagar, como eu falei, Sim. a gente já vai pagar 1% simbólico. Tá? Então, quando você for formatar seu preço, você já coloca esse 1%, que vai ser simbólico. Porque senão você imagina, o camarada fatura 1 milhão. Né? 1%, cara, pô, é pancada, né, para ele, entendeu? Então tem que ter esse controle muito rigoroso. E onde que entra, André, você como contador, no caso, onde que entra nesse momento o contador ou contadora do empresário? Ela vai ter que trabalhar mais ainda essa comunicação com cada empresário, ela vai ter que se preparar aí em termos de suporte para esse empresário, porque eu acredito que 90% ou se não até mais não vão estar perdidos assim, né? Como que seria esse tratamento do contador com o empresário nesse 2026 agora? Oscar, eu posso te afirmar o seguinte, pode ser um pouco exagerado o que eu vou falar, mas 90% dos contadores vão sair do mercado. Quando eu falo sair do mercado, não é fechar em si, né? Mas talvez não vão conseguir atender esse novo formato de empresa. Porque, cara, a gente está fazendo uma mudança, nunca houve essa mudança no país. Tudo que a gente aprendeu na contabilidade morreu a partir de 2026. Nossa. Então, como é que funciona a contabilidade hoje
para empresários. Basicamente é o seguinte, né? O empresário ele manda ali o faturamento para a gente faz ali a apuração, gera os impostos e envia para ele. E aí, uma vez ao ano, a gente faz ali uma fotografia de como está a empresa dele. Então, basicamente é assim. Só que agora o imposto ele vai ser automático. Então, o contador ele não vai mais enviar o imposto para o empresário. Qual é o papel do novo contador? Ele entra como estrategista de negócio. Lembra que eu falei do fluxo de caixa, que todo mês você tem que fazer um ajuste? É ali que o contador vai trabalhar. A função do contador principal é ganhar margem para o empresário. Porque imagina, voltando aqui ao exemplo dos 5 mil reais que a sua mãe te mandou. A Receita Federal, ela tributou esses 5 mil. E aí é onde o contador vai entrar para recuperar esse dinheiro para você. Entendeu? Então, essa vai ser, pelo menos na minha visão, né, a nova atividade do contador. A gente tira aqui o MEI, porque o MEI, no caso, a gente sabe que vai continuar não sendo obrigatório o MEI ter contador. Aqui a gente já está falando de empresas do Simples, lucro presumido, lucro real. Né? Mas tem um outro ponto que a gente vai falar mais à frente sobre o MEI, que vocês vão achar muito interessante, pessoal que está vendo, né? Que realmente o autônomo e o MEI são os que mais vão sofrer nessa reforma. E aí eu não sei até que ponto realmente o contador vai ser necessário ou não para o MEI, né? Porque realmente o impacto vai ser muito grande. Começou a dar um medinho, hein? Não, mas veja bem, a gente só teme aquilo que a gente não entende, né? Então, assim, quando a gente começar a entender e entender que a reforma é sobre estrutura, você vai ver que é tranquilo. O que vai acontecer? Você vai ter só que aumentar o seu preço um pouco mais. Você vai ter que ter margem, né? Mas você vai ver que você vai conseguir passar tranquilamente. Quem está aqui na live vai conseguir passar tranquilamente, porque você vai entender como funciona. Não é sobre impostos, é sobre estrutura, tá? Entendi. E aí, pegando esse gancho, né? Existe algum tipo de setor que pode até acabar se beneficiando com essa reforma tributária? Né, o setor que mais vai se beneficiar, entre aspas, é o que a gente chama de PJ intelectual. O que seria PJ intelectual? É o contador, o advogado, o engenheiro, o médico. São profissões que têm uso o intelecto, né? Vamos colocar dessa forma. A ferramenta, a mão de obra dele é o intelecto, né? São profissões que têm classe, que tem a classe, né? Tipo CRC ou AB. Ele não se mistura com o autônomo, tá? É importante deixar isso separado. O profissional liberal, que é o PJ intelectual, ele vai receber um desconto de 30%, né, no IVA. IVA, quando eu falar IVA, é o imposto, tá? Porque o imposto ele é dual, que a gente fala, né? São dois impostos. É o CBS e o IBS. E aí os dois juntos a gente chama de IVA. Então, esse PJ intelectual ele vai receber um desconto nesse IVA de 30%. Né? Então, eu vejo hoje como o mais beneficiado dessa reforma. Entendi. Caramba. André, sobre essa parte da reforma, assim, né, igual o beneficiado ali, qual é aí o empresário que ele vai ter que, vamos dizer assim, inverter aí? Ele vai ser beneficiado, né, mas o que não vai ter benefício, que vai ter que se organizar, qual que mais ou menos que vai pegar feio para ele ali? Você sabe me informar aí também? Cara, eu acho que todos. Ninguém vai escapar. Eu acho que todos. Você sabe o que acontece? A gente tem uma visão muito limitada das coisas, cara. E aqui, isso aqui é uma visão minha, tá? Isso aqui você não vai ver nenhum contador falando para vocês. Como eu já tenho essa bagagem empresarial, eu consigo visualizar isso. Eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, eu falei do NEF como gestor de tráfego. Quer dizer, eu nem sei se o NEF está trabalhando como gestor, eu estou falando aqui só como exemplo. Um exemplo. Uhum. Então, o NEF, ele é uma empresa do Simples Nacional e ele vai ser tributado em 1% do IVA, que é 1% simbólico. Não vai mudar nada para ele.
Só que todo mundo vai ficar falando para o NEF que o Simples Nacional não é vantajoso. Todo mundo vai te falar isso, NEF, que o Simples Nacional não é vantajoso. Você é um gestor de tráfego, mas todo mundo vai te dizer que o Simples Nacional não é vantajoso. Só que na minha visão você sabe por quê? Porque o gestor de tráfego, o negócio dele, ele tem uma alta taxa de churn, né? Que é desistência. Você pega ali clientes com ticket alto, né? Mas a saída é muito grande. Então, você imagina isso no seu fluxo de caixa. Lembra que eu falei? O fluxo de caixa é a ponte mais importante da reforma. Cara, se você sair do simples e for na ideia de todo mundo, você for para o presumido, quando for em 2027, você vai quebrar. Então, veja que eu não estou falando aqui do imposto em si, da reforma em si, eu estou falando da estrutura de todo o negócio. Eu atendo alguns gestores de tráfego. Na verdade, hoje é quem eu mais atendo. A minha cartela aumentou muito nessa área de gestor de tráfego. E eu falo muito para eles. Eu falo, cara, fica no simples, 2016. Não vai na onda de ninguém. Fica no simples, porque o teu negócio tem uma alta taxa de rotatividade. Teu negócio. Entra um cliente hoje, amanhã ele saiu. Segura esse cara. Então, assim, o Simples Nacional, ele ainda suporta desorganização. Ele ainda suporta. Entendeu? Então, você imagina você desorganizado e para o presumido lucro real. Cara, você vai quebrar. Você vai quebrar em 3 meses no máximo. Entendeu? Então, a gente não pode ter essa visão limitada das coisas. A gente tem que ver o contexto todo. É importante eu ver os impostos? Só que imposto é só uma informação, é só um dado dentro do universo do meu negócio. Nesse caso aí, André, vamos supor assim, não, beleza, vai ter 1% de um imposto X, outro mais tanto por cento de um Y, e aí vai somando tudo, vai dar aí, sei lá, 10% de imposto e tudo mais. Quem vai se arrebentar nessa história vai ser o nosso cliente, o nosso consumidor, no caso. E o empresário, qualquer um, ele vai colocar isso no preço final. Seria isso também. Todo mundo vai passar isso para frente, né? Vai ter Sim, uma sim. alta precificação em massa, então. Vai sim. Vai porque, como hoje a gente não emite nota, assim, a grande parte das pessoas não emite nota, então você não tem ali um controle rigoroso do governo. Porque lembra que eu falei, toda entrada tem que estar vinculada a uma nota. E como hoje ainda não é dessa forma, então você consegue passar. Agora, você imagina na situação onde o governo está em cima e todo o serviço você precisa emitir nota. Cara, todo mundo vai subir o preço. Todo mundo vai subir o preço. Quem vai pagar no final das contas é o consumidor. Aqui não é uma questão política, não tem nada a ver. É dado real, é o que acontece na vida real. Então, assim, eu vou subir meu preço, você vai subir seu preço, o Oscar vai subir o preço do negócio dele. Quem vai pagar é o cliente dele. Quem trabalha para pessoa física, quem vai pagar esse aumento é o cliente da pessoa física. Né? É importante trazer só um detalhezinho. A empresa do Simples Nacional, vocês vão ter a opção, é opcional, 2026, de fazer essa segregação, que a gente chama de híbrida. Tá? Então, você pode recolher o imposto normal, como você já recolhe, isso não vai mudar, tá? Mas você tem a opção de recolher separado. Aí você fala assim, André, qual é a vantagem de eu recolher esse imposto separado? Porque você gera crédito. A reforma tributária inteira, ela gira em torno do crédito. Então, por exemplo, Oscar, você trabalha com empresa, né? O seu cliente final é a empresa. Se você é um cara que gera crédito, o seu cliente ele pode tomar esse crédito e abater no imposto dele. Essa é a grande sacada da reforma. Mas aí a gente entra naquela questão que eu falei, estrutura de negócio, tá? O teu negócio ele tem uma alta taxa de churn, né? De saída de cliente. Então você tem que ter uma avaliação geral. Hoje, eu aconselho hoje, eu estou falando aqui dos meus clientes, eu aconselho em 2026 ficar no simples. Eu não aconselho usar o imposto híbrido. Eu não aconselho. Se quiser fazer, tudo bem. A minha função é orientar, né? Mas aqui a gente está falando de estrutura de negócio. Agora sim, claro que eu tenho um cliente que é de licitação, por exemplo. Já o cliente de licitação, para ele faz sentido usar, né, essa vantagem, digamos assim. Então, veja que a gente está falando de negócios
personalizados. A gente não pode falar da coisa de forma geral, né? Então é importante que a gente não tenha assim, uma visão rasa das coisas, né? Que é o maior problema dessa reforma é isso, né? É muito fake news, né? Muito, como o Neto falou, estou ficando com medo. Mas, cara, é só conhecimento. Quando você entende como funciona, já era. Aí é só você se organizar e tocar o barco. Entendi. Pessoal que está aqui na live agora, coloca aqui no comentário aqui se você é MEI, se você é Simples Nacional, se você está como lucro presumido, se você ou se você está informal, coloca aqui também para nós, para a gente saber qual que é o tipo de comunicação que a gente tem que ter aqui com vocês para poder falar de forma mais personalizada. Aproveitando que Sim. tivemos uma perguntinha ali também, do PTAFBSB, fala assim, eu acredito que seja assim, você acha que a questão da inteligência artificial ajudou a Receita na fiscalização? O que você acha, André? Cara, a Receita Federal ela é só ferramenta, né? Como eu estava falando, o ser humano ele ainda tem um poder muito decisivo nas questões. Igual assim, se fala muito que o contador ia acabar, né? E você vê que na verdade o contador não vai acabar. O que vai acabar é a forma que ele trabalha. Então, por exemplo, como eu estava falando, a função do contador sai de emissor de guia, né, para recuperar margem para o empresário. Então, você imagina um empresário que não tem contador. Imagine, um empresário que não tem contador. Como é que esse cara vai ficar analisando as margens dele, se está correto ou se não está correto? Cara, você tem que vender, né? Então, imagina você... Aí o contador já é um detalhe que o Nef anotou ele também, que ele vai deixar de ser um custo, né? Ele vai ser um investimento para o empresário para ele ter isso aí. A gente volta naquilo que você falou no início, né? É como se a reforma, é como se agora todo mundo está ocupando seus lugares de fato. Porque isso que está acontecendo na reforma era para ter sido desde o início dos tempos. O empresário ele sempre era para ter sido organizado, ele era para ter um caderninho lá do fluxo de caixa, né, que o Neto falou, para anotando lá as entradas, as saídas, né? Isso sempre era para ter sido assim. O contador era um cara para analisar isso e dar esses insights, se faz sentido ou não o negócio dele. Então, a reforma, ela só traz a luz e coloca todo mundo no seu devido lugar. Fala assim, ó, o camarada que é desorganizado está fora do mercado. Esse cara vai morrer. Então, por isso que eles deram esse tempo, né? Essa linha do tempo, 2026. Vocês têm 2026 para se organizar. Eu tenho 2027. Aproveitando que você falou, André, vamos ter 2026 para poder se organizar. E aí a Larissa está perguntando aqui nos comentários, né? Essas mudanças, então, vão iniciar apenas em 2027? Ou já é começando já 2026? A mudança principal de 2027 vai ser o split, que a gente chama de split, que é aquilo que eu falei. O Pix caiu na conta, desconto automático. Não importa se é CPF ou CNPJ. Caiu na conta, já era. É desconto automático. Essa vai ser a principal mudança de 2027, tá? Por que o governo deu essa linha do tempo de 2026? Justamente para organizar a casa. Aí você pergunta, André, e 2026? O que muda? Principalmente, 2026 você tem que escolher quem você vai ser. Quem você vai ser em 2026? Você vai ser um MEI, você vai ser um Simples Nacional, você vai ser um autônomo, você vai ser um profissional liberal. Mas em 2026 você já vai pagar 1%, tá? 1% simbólico. Todo mundo já vai pagar 1% simbólico de imposto. Tá? Isso já de forma automática? Automático. Quando você emitir a nota, automaticamente já vai gerar isso aí. Tá? No caso de CPF e o MEI, isso é automático. Quando você emitir a nota, já vai gerar o imposto lá, você só imprime e paga. No caso do Simples Nacional, como é o contador que ainda está cuidando, né? Então, o contador ainda vai ficar mandando isso aí para o empresário. Mas o MEI e o profissional autônomo, que é aquele que trabalha só com o CNPJ, lá na hora que ele emitir a nota, já vai gerar isso automático e aí ele já faz esse pagamento. Lembrando, pessoal, que a nota fiscal vocês vão emitir lá no emissor nacional, tá? Não sei se vocês conhecem. O emissor nacional da Receita Federal. Então, a partir de 1º de janeiro de 2026, vocês vão emitir lá. Aí vocês podem entrar com a senha GOB ou com certificado digital, tá bom? Entendi. E
coisa Ó, bacana. o Oasis Mediterrâneo, que é o Marcos e a Nayara, ele colocou que hoje ele é MEI e vai passar para ME. Ele colocou aí, né? Ele foi uma das perguntas aí que o Nef. Vamos falar do. Ah, sim, pode finalizar e aí eu Não, completo. não, pode continuar. Ó, Pode Vamos pegando esse falar do gancho, MEI. então. Pegando esse gancho, deixa eu soltar uma pergunta. O MEI pode acabar se tornando inviável ou não? Pode. E aí é o que eu ia falar, né? Qual é a principal mudança do MEI em 2026? Isso é muito importante. O governo, ele vai somar a sua renda, tá? Então, CPF e CNPJ. como é que funciona hoje? O cara tem um MEI, a gente estava falando isso no início, né? O cara tem um MEI, um CNPJ, mas ele recebe no CPF para facilitar o recebimento. Só que isso acabou. Em 2026, o governo vai somar o que você recebe no CPF e no CNPJ, tá bom? Isso vai Dia ser 20 de 30. global. Hã? Depois de amanhã, já tá valendo. Dia primeiro. Dia primeiro. Qual é o problema disso, né? Qual é o problema disso? O problema disso é a gente chegar no dia 31 de dezembro de 2026 e vai ter uma expulsão de MEI em março. Tipo assim, o governo vai nos convidar para ir no Simples Nacional. Sabe? Tipo assim, ó, isso aqui não é mais para você, meu amigo, então vem para cá, que aqui é melhor para você. Então a gente vai ter Uma migração. eu Um tô prevendo desenquadramento. uma expulsão em massa, né? Por causa dessa visão global. Então, essa vai ser a principal mudança do mês, CPF somado com CNPJ. E aqui não adianta você fazer uma sociedade de MEI se você colocar a tua esposa como MEI, o governo vai identificar isso muito fácil pelo CPF, né? Então, assim, gente, acabou. Acabou. Acabou a brincadeira, o negócio, o bicho vai pegar agora, né? Agora tem que ser Então, organizado. então e trazendo essa parte da organização, ela vai ser crucial para o contador também, né? Até voltando aquele assunto lá. Então, você que é empresário, empreendedor que está assistindo essa live aí, se seu contador, sua contadora aí não conseguir te ajudar nessa caminhada, assessorar literalmente, e pode também ser um outro problema, né? Porque às vezes pode acontecer também, André, o próprio contador às vezes não ter um conhecimento tão aprofundado na situação e põe o cliente aí em mais lençóis. Então, vamos deixar assim, bem claro, né? Qual é o papel do contador em 2026? É brigar por margem. Então, assim, lucro, gente, lucro deixou de ser o objetivo. O objetivo é margem, tá? 2026. E quem é o cara que vai te ajudar nisso? É o contador. Se o contador não entende, né, de margem, esse cara não vai te ajudar. Não adianta ele te falar, eu vou reduzir seus impostos. Não é imposto, cara, é margem. O negócio é margem. Entendeu? Então, assim, quando você for procurar um contador, a partir do dia 1º de janeiro, procure alguém que entenda de margem de negócio, né? Lembra que eu falei, calcular como você calcula o seu preço, né? O seu custo, o imposto e a margem. É esse tripé, tá? A margem pode ser 10, 20, 30%, aí vai depender do negócio de cada um, né? Mas 2026 é sobre margem de negócio, tá? Não é sobre lucro, tá? Lembrando que se você ganha até 5 mil reais, cara, tá tranquilo. Você não vai ter tanto problema. Então, se você é um CPF que está ali na faixa de 5 mil, beleza. Se você é um MEI que está ali na faixa de 5 mil, tranquilo. Agora, se você ganha mais do que isso por mês, aí realmente você vai ter que ter um controle muito rigoroso, tá? Isso é bom, né? Vai acabar conscientizando ainda mais as pessoas a realmente se qualificarem, né? A buscar informação para poder precificar. Porque na época que eu tinha a lanchonete, né? Eu ficava, assim, bestificado de ver outras lanchonetes que não sabiam como precificar. Simplesmente colocavam qualquer valor que achava que era lá no produto deles e vendia dessa forma. E aí eu que fazia todos aqueles cálculos lá de CMV e todos, enfim, precificação, eu falava, não é possível que aquele cara ganhe dinheiro dessa forma. Não, ele está perdendo dinheiro, ele não sabe, né? Então,
querendo ou não, agora ainda mais será necessário saber de fato precificar, ter a estratégia correta para ter essa margem, como você está falando, né? Eu estou percebendo isso. Se você observar, a gente está falando muito de serviço, né? Aí você fala assim, ué, André, mas por que que essa reforma fala tanto de serviço e não fala tanto de comércio? É porque o comércio, ele, instintivamente, ele já tem esses custos, né, calculados. Ou se não, como você está falando, se não é um empresário, às vezes o contador ele já dá isso para o cliente. O serviço não é tanto assim, o pessoal não sabe tanto fazer essa precificação, como você falou. No serviço, o pessoal, tipo, dá na telha, eu vou colocar isso aqui e toca o barco, né? Então, essa reforma, se você for pesquisar na internet, você vai ver que muito assunto é sobre serviço. Porque no comércio já há, né, essa mentalidade que você tem que fazer esse preço corretamente. No caso do comércio, eu vejo muito quem mais vai sofrer o impacto é aquele comerciante da feirinha, né, que a gente faz a feira lá todo final de semana, aquele cara que recebe no Pix. Esse é o cara que vai ser muito impactado. Porque você imagina esse cara fazendo venda o tempo todo ali, né, no Pix ou no cartão, e o governo só descontando ali. Vai saindo tudo automático, né? E aí, no final do mês, esse camarada tem que fazer a conciliação, né? E aí, se ele não tem alguém para fazer isso para ele, né? Então, eu vejo muito, no caso do comércio em si, né? Como você falou, já trazendo aí esse ponto que eu achei bem interessante, hoje eu vejo muito feirante, né? Acho que é quem mais vai se impactar. Feirante e principalmente também aquele autônomo, que é o pintor, o pedreiro, né? Ele vai ter que ter esse controle rigoroso. Estudar bastante agora essa reforma, como se adequar. 2026 inteiro vai estar aí para poder fazer essa organização, né? Exatamente. 2026 é organização, tá? Então, 2026 não vai ter tanta mudança do ponto de vista organizacional, do ponto de vista que, assim, você não precisa fazer tanta coisa. Os impostos vão ser o mesmo, não vai mudar, né? A gente só vai ter um adicional de 1%. Como eu falei, quem é MEI e quem é simples tem a opção, né, de fazer isso de forma híbrida, mas como eu falei, eu particularmente ainda não indico isso para os meus clientes, porque você fazer de forma híbrida sem você estar organizado, você vai matar seu negócio. E no caso do CPF, no caso do autônomo, que é o principal ponto assim que eu vi assim de mudança, que vai acontecer? Tudo aquilo que estava oculto vai vir à tona. Por exemplo, vamos pegar aqui um autônomo pintor, como exemplo. Esse camarada ele vai ter que recolher o INSS, que é 20% sobre o serviço dele. Então, digamos que o pintor cobre R$1.000. Ele vai ter que recolher o INSS desses R$1.000. Ele vai ter que recolher o ISS para a prefeitura, né? E aí, se ele faturou mais de 5.000, ainda vai ter que recolher imposto de renda via o Carnê-Leão. Então, imagina, aquele pintor que fazia um monte de trabalho aleatório, que não estava nem aí para nada, agora ele tem que se preocupar com tudo isso. Então, assim, do ponto de vista de mudança, não vai ter nada. A diferença é que você vai começar a fazer o que você não fazia, o que já era para você fazer há muito tempo, desde quando você abriu o seu CNPJ. Essa é a principal mudança. É uma mudança de mentalidade, né? Tipo assim, de botar a mão na massa mesmo. E aí o MEI, falando aqui do MEI, né? A maior mudança vai ser a somatória do CPF e do CNPJ. Então, uma das dicas aí é que quem tem CNPJ, se é MEI e ou o Simples, for recebimento, CNPJ. A gente pode resumir... Desculpa, Oscar, te cortar. Não, pode ficar à vontade. A gente pode fazer um resumo bem simples para o pessoal entender quem eu vou ser em 2026. Se o meu cliente for CPF, eu posso receber no CPF. Se o meu cliente for B2B, que é a empresa, que é o caso do gestor de tráfego, que é o meu caso, por exemplo, é muito mais vantajoso eu ser CNPJ. Então, essa simplificação ela é bem interessante para você decidir o que você quer fazer. Se você atende CPF, você pode receber no CPF. Se você atende CNPJ, você recebe no CNPJ. Por quê? Por causa do que eu falei lá atrás, né? Que o seu tomador de serviço, a pessoa que te contrata, ela pode descontar aquele imposto no imposto dela. Pelo menos isso de forma teórica, né? Que a gente está falando. Na prática,
eu aconselho todo mundo a ficar como está, né? Mas na teoria, pelo menos é o que o governo quer isso, o governo quer que o imposto gire, né? Fazendo esses descontos. Então, assim, como eu falei várias vezes, 2026, gente, é uma organização, tá? E principalmente emitir nota fiscal de tudo que vocês recebem. Esse é o ponto-chave. Caiu dinheiro na conta, emite nota fiscal. Não importa se é CPF ou CNPJ, tá? O principal controle do governo vai ser via nota fiscal. Então, todo cliente, eu tenho que já pegar os dados, vai contratar, vai fazer alguma coisa, já pega logo os dados dele para emitir uma nota fiscal para ele. Se for CPF, se o cliente for pelo CPF, pelo CNPJ, eu pego esses dados e emito a nota para ele de serviço, que é no meu caso, por exemplo. Se o seu cliente for uma pessoa física, você pode usar o CPF para receber. Não tem problema, se o seu cliente for pessoa física. Se o seu cliente for pessoa jurídica, eu não indico receber no CPF. Aí tem que ser emitir a nota no CNPJ. receber no PJ. No CNPJ. Essa é a forma mais simplificada da gente entender o que vai acontecer em 2016. Tá? Lembrando que a reforma é sobre margem. Tá? A gente precisa ganhar margem para ter lucro no negócio. Não é faturamento, tá? Lembre disso. André, deixa eu voltar um passo para trás aí para poder entender um pouquinho mais sobre essa questão dos valores sendo somados, né? CNPJ e CPF, né? No caso do MEI, por exemplo. Como que é feito, por exemplo, para não contabilizar dobrado, sabe? Tá, beleza, eu recebi lá no CNPJ e o meu Prolabore vai cair no CPF. Isso não vai ser somado e aí minha margem, entre aspas, vai diminuir por causa disso? A estrela da reforma é a nota fiscal. Se toda entrada de dinheiro na tua conta, seja CPF ou CNPJ, tem uma nota fiscal atrelada, isso não vai duplicar. Né? Não tem como. O que vai acontecer são apurações diferentes. Né? Então eu vou precisar emitir uma nota para mim mesmo para receber esse dinheiro, né? Com Prolabore. Deixa eu ver se eu entendi. Você está se referindo à distribuição de lucro. Exatamente. Né? Acho que travou. Peraí. Você está se referindo à distribuição de lucro. Isso. Não, a distribuição de lucro, na verdade, é o jeito certo que você tem que fazer. Né? Qual é o ciclo correto? Você tem seu cliente, o cliente paga no CNPJ. Uma vez que já entrou no CNPJ e já tem uma nota vinculada a essa entrada, você pode distribuir isso para o CPF. Não tem problema. Entendeu? Esse é o ciclo correto. É o que todo mundo tem que fazer a partir do dia 1 de janeiro. Tá? Receber no CNPJ, aí do CNPJ você transfere para o CPF. Aí você não vai ser tributado aqui de novo. Entendeu? Porque aqui já está como distribuição de lucro. Isso aqui já foi apurado aqui. Entendi. Entendeu? Lembrando que, aqui tem um detalhe, distribuição de lucro, acima de 50 mil, vai ter 10% de imposto. Né? Então, não sei se a galera está atenta a essa questão. Isso é recente, tá? Isso é de dezembro. Então, se você tem uma distribuição de lucro acima de 50 mil, você tem que pagar 10% daquilo do governo. Não é 10% dos 50 mil. Tá? É 10% de tudo aquilo que ultrapassa 50 mil. É importante isso ficar bem claro. Então, Lef, o ciclo correto é esse mesmo. Recebe no CNPJ e repassa para o CPF. Aí você não vai ser bitributado. Tá bom? Entendi. Esse era o ponto realmente. Ó, veio uma pergunta aí do Genildo. Ele é da Marmoraria Silva. Ele pegou e falou assim, então tudo que eu fizer sem receber em espécie, então vou ter que fazer nota de tudo? Lembrando que a estrela, falando de novo, a estrela é a nota fiscal. Independente de você receber no CNPJ ou CPF. Tá? Receber no CPF tem que emitir nota fiscal. Receber no CNPJ também tem que emitir nota fiscal. Então, você vai ser tributado de acordo com o seu recebimento. Se você é um cara que tem CNPJ, mas você recebeu no CPF, você vai ser tratado como autônomo. Tá?
Aí o que que acontece aqui, André? Aqui você tem que recolher INSS, você tem que recolher ISS, né? E imposto de renda. Esse é o problema de receber no CPF hoje. Então, gente, pelo amor de Deus, tudo no CNPJ e tudo com nota fiscal. Deixa eu levantar um ponto aqui, então. Vamos pensar naquela pessoa extrema que eu já conheci uma pessoa assim, de uma vendinha. Ele falou assim: eu só recebo em espécie. Somente dinheiro vivo, grana lá, nota em cima de nota. Não nota fiscal, mas nota papel monetário. Entendi. Cédula. Como que seria Não, para essa pessoa? esse cara vai morrer, você sabe por quê? Porque esse cara, ele vive dentro de um sistema. Ele não é isolado. Então, como é que esse cara vai receber os produtos se não tem nota fiscal? Como é que ele vai fazer um controle de estoque, né? Os clientes desse cara, eles devem receber por Pix, devem receber por cartão, né? Então, assim, esse camarada, na teoria, ele acha que receber fisicamente faz sentido para ele, para fugir disso tudo. Mas, cara, você vive dentro de um sistema. Você é só uma engrenagem. E se você não se adapta ao sistema, você morre, né? Porque você imagina, né, que hoje é dia 30, né, de dezembro de 2025. Você já viu, qual foi a última vez que você viu uma nota em espécie, uma nota física? Dinheiro físico. Faz tempo, né? Faz muito. Eu, no meu caso, faz muito tempo. E aí você é um cara que faz tempo que não vê a física, uma nota física. Aí você vai no mercadinho da esquina, só que esse camarada só recebe em Dinheiro. espécie, em dinheiro. Você vai comprar lá? Você não vai. Entendeu? Você vai comprar em outro que aceita o pagamento que você faz, seja Pix ou cartão. Então, a grande questão desse cara é ele entender que ele vive dentro de um sistema. Ele não é algo isolado, ele não é uma ilha. E se ele não se adapta, ele morre. Infelizmente vai ser assim. Agora sim, lembrando, 2026 ele ainda consegue sobreviver, porque a gente está falando aqui ainda da organização, né? Agora 2027 Já acho era. que já era, muito complicado. Ó, o Eduardo colocou aqui, é um amigo meu, no caso de ser CLT, receber um recurso e passar parte desse recurso para a conta de outra pessoa física, como fica? Não, nesse caso, quando a gente vai fazer lá aquele controlezinho de fluxo de caixa, né? Eu estava explicando, uma das estrelas da reforma é você ter um controle de fluxo de caixa muito rigoroso. Então, qualquer tipo de recebimento que você recebe no CPF, você precisa ter o cuidado de comprovar aquele recebimento para você não ser tributado, né? Porque imagina, você recebe, igual o Eduardo falou, você recebe de um amigo e passa para o outro, né? Você está colocando o outro ali num... No bolo, né? Você está abraçando ele sem apertar, né? Você tá apertando sem abraçar, na verdade. Então, assim, gente, todo recebimento vinculado à nota fiscal, tá? É muito fácil você emitir nota fiscal. É só você ir lá no Sistema Nacional da Receita Federal, lá com o GOV, com a senha GOV, você consegue emitir. Ou com certificado digital, né? O, a, a Rayana colocou aqui, ó, que tem gente fazendo esse tipo de anúncio aí já, né? Que só vai receber em espécie. O próprio André falou, né? É dia contado, né? Não tem como. Eu acredito que é igual, quando você falou desse exemplo, eu lembrei muito do celular, época que não era chip, né? Tinha uma tecnologia lá que não existia o chip, o aparelho já era com número e tal, e aí não era o smartphone e tudo. Hoje a tecnologia, cara, acabou. Quando você encontra um celular que é daquela época, dos anos 2000, 2001, 2002, ali no início aqui no Brasil, é relíquia. Vamos dizer assim, né? É colecionador, porque ficou para trás, né? Então, um empresário hoje que não vai se adaptar, ele vai ficar para trás, cara. Ele vai virar um museu ali, né? Vai virar uma peça de museu. É igual aquela questão da rede social, né?
não fica muito querendo participar de rede social e tal, mas não tem como, cara. Hoje em dia, você que está fora da rede, teu negócio vai sofrer muito, cara, porque as pessoas não vão conhecer o seu Sim. negócio, né? Todo mundo hoje está com o celular na mão. O seu, Então, eu costumo falar assim, André, o seu cliente está com o celular na mão. exatamente, Então, você exatamente. tem que alcançar ele como? Com o digital, não tem jeito. Então você imagina, né, aquele cara que tem a vendinha lá na esquina que só recebe espécie. Cara, esse cara não vai sobreviver. Entendeu? Assim, Mas pode ser que sobreviva, assim, a gente também não pode exagerar nesse ponto, né? Mas vai ser muito difícil para ele, porque ele faz parte do sistema, assim como a gente está aqui na rede social falando desse assunto, né? A gente faz parte do sistema também, Sim. né? Então é muito difícil você viver isolado das coisas, né? Mas, André, uma E pergunta aqui, só para entornar um pouco o caldo aí. Você acha que correria um risco de a nossa sociedade dar um passo para trás, de ter uma movimentação em massa de pessoas querendo apenas dinheiro em espécie, sacando dinheiros ali das suas contas para poder ter o papelzinho físico lá? E a inflação, você acha que corre esse risco? O que você acha? Nef, eu vou trazer aqui uma opinião pessoal em relação a isso, tá? Eu acho muito difícil isso acontecer, sabe por quê? Porque na teoria, bacana, na teoria realmente existe essa possibilidade, na teoria. Mas na prática, o brasileiro é muito desorganizado nesse sentido. E até evitando aqui questões políticas, né? Até porque a live não tem esse sentido, isso fica refletido na própria política. O brasileiro ele tem essa dificuldade em se organizar, né, para que o país tome o rumo, assim, rumo correto das coisas, né? E na teoria, né, isso faz sentido. Seria o próximo passo, né? 2026, todo mundo se organizar e agora ninguém vai receber mais um Pix. Na teoria, eu concordo. Mas na prática, o pessoal é muito desorganizado. Eu acho isso pouco viável acontecer. Muito pouco viável. Pessoal, nós estamos aí com 12 pessoas aí agora aí, né, nessa live. Vou fazer 1 hora de live. Eu sei que todo mundo está chegando do trabalho e tudo mais. Acredito que André tem, assim, é um assunto que, querendo ou não, você vai mergulhando e vai cavucando, vai cavucando Não e vai acaba, né? ter, não acaba. E a gente está com 1 hora de live com a intenção, literalmente, da gente dar esse aperitivo para você que é empresário e empreendedor que nos acompanha aqui nas redes sociais, que a hora chegou da organização e você focar na margem, igual o André falou aí. Então, antes da gente chegar nessas considerações finais, eu quero já deixar um alerta para vocês. Segue o André, ou entre em contato com seus contadores aí também, para se organizarem isso para daqui a 2 dias, né? Daqui a 2 dias. Mas, André, a gente, nessas considerações aí, você pode estar pontuando aí também algumas coisas que você ficou de pontuar que você acha importante. Pode ficar à vontade, meu amigo. Não, eu acho que a gente conseguiu trazer aí os principais pontos, porque, Oscar, 90% das empresas hoje no país são do Simples Nacional. Ou é MEI ou é Simples Nacional. Então, a gente conseguiu trazer praticamente quase todos os pontos importantes. A gente só não falou aqui mesmo de lucro presumido, lucro real, como é que seria esse novo cenário para eles. Mas Sim. como a maioria esmagadora é do simples, a gente conseguiu, sim, trazer de forma simplificada, de forma que as pessoas entendam o que a gente está falando, que é mais importante, né? Porque eu recebi alguns comentários sobre isso, né? O pessoal falando, faz um vídeo, né? Porque eu não estou conseguindo compreender o que vai acontecer a partir do dia 1, Sim. né? Então, foi muito pertinente essa ideia sua, tá? Do grupo MMC, do Oscar, do NEF, da Aline também, né? De trazer esse tema
justamente no dia 30 de dezembro, né? Porque daqui 2 dias, daqui um dia, praticamente, vai mudar tudo, gente. Tudo que a gente aprendeu sobre contabilidade na faculdade acabou. Então, Sim. você imagina o que que tem para vir aí, E né? eu vou aproveitar, vou deixar essa live salva no Instagram, vou baixar, vou colocar no YouTube, no canal do MNC, onde também a gente vai estar compartilhando isso com pessoas que não puderam assistir a live. Mas, André, eu já até estendeu o convite para depois dessa virada de ano a gente conseguir fazer uma outra live. Aí, acredito que já passei algo mais para atingir essa outra categoria, né? E eu também quero que você aproveitar nessas considerações finais suas aí, falar aí seu contato, né? As pessoas já vão te achar aí pelo perfil André Almeida Pro, né? E fale um pouquinho aí de como que eles vão conseguir te achar aí. Na verdade, eu trabalho de forma separada, né? Eu tenho minha contabilidade hoje, que é a Conta 9, só que eu não tenho perfil nas redes sociais da contabilidade, porque eu entendo que ninguém entra em rede social para engajar com contabilidade, né? Então, a minha contabilidade é Conta 9, você vai achar no site conta9.com, né? Ou se pesquisar no Google, você vai encontrar a gente facilmente lá. E a minha rede social, que eu uso realmente, né, para postar esses conteúdos mais de negócios, de estrutura, né, é o André Almeida Pro, que está aí acho que está Tá aparecendo ali em aparecendo, cima né, na live. porque eu estou vendo só o Nef aqui, eu não estou vendo o Oscar. Passei a live toda sem ver o Oscar. Eita, Então, Eu assim, também, meu eu também. amigo, estou sempre disponível, sempre quiser bater um papo sobre esse assunto mais técnico, de uma forma que as pessoas entendam, né? Estou sempre aí aberto ao convite, é sempre um prazer vir aqui falar sobre isso, tá? Como eu falei, você que tem contador, né, já providencia a partir do dia 1, ou dia 2, ou dia 5, né, que é segunda-feira, a se estruturar, lembrando que 2026 é sobre margem, tá? Sobre margem. Então, já senta com o seu contador, já conversa. Se você não tem contador, pode me chamar lá na DM, que a gente conversa, a gente bate um papo, tá? Você que é MEI, o MEI ele não tem essa obrigatoriedade, então, assim, o que eu indico para o MEI é apenas organização, lembrando que vai ser somado CPF e CNPJ, tá? Então, assim, se organize, você vai conseguir passar 2026 tranquilo. E o profissional autônomo, que é aquele que não tem CNPJ, mas ele recebe no CPF também, lembrando que se você ganha menos de 5 mil, tranquilo, show de bola, você vai conseguir também passar tranquilo. Agora, se você ganha mais de 5 mil, faça um CNPJ para você. É isso, irmão. Tamo junto. maravilha. André, brigadão aí pela sua disponibilidade. Quero agradecer aí o Nef também, que tirou um tempinho aí, tá no carro, no trânsito, em chuva e tudo um pouquinho aí em Goiânia. E agradecer a todo mundo que participou dessa live. Então, esse ano de 2026, a nossa intenção é de compartilhar um conhecimento com todos, não só nessa parte agora que está no hype aí da contabilidade, da reforma, mas sobre outros assuntos também. Eu acredito que vai ser pertinente para vocês aí que acompanham a gente, tanto eu, o André e o Nef nas redes sociais, né? Eu acredito que são conteúdos com o propósito de poder educar e direcionar aí o empreendedor, o empresário ou um CLT também para poder ter esse conhecimento aí. André, obrigado pela sua disponibilidade, irmão. Tirar esse tempo. Obrigado pelo Nef aí também. E vou deixar salva a live aqui no Instagram, nós vamos subir para o YouTube e nós vamos estar compartilhando essas informações. Nef, quer uma palavrinha aí? Consideração sua? Só agradecimento, cara, pelo convite aí, por ter tido essa ideia da gente conseguir contribuir dessa forma aí para o pessoal que precisa se adequar aí nesse próximo ano. E assim, para a gente poder encerrar, eu só queria trazer uma fala do Flávio Augusto, né? Eu acabei de ver um vídeo dele, onde ele falava que nós precisamos realmente ser donos do nosso negócio. Se agora a música é diferente, a gente vai ter que dançar diferente, né? Então, o dono do negócio ele realmente visualiza o negócio dele como um todo e se antecipa para poder ter melhores resultados, né? Então, se agora
nós precisamos de começar a ter mais controle das nossas recebimentos, tudo que está entrando e está saindo, beleza, bora fazer isso. Né? Se a gente precisa se adequar aí, tô recebendo mais do que 5 mil, preciso entrar no CNPJ, então faça isso, né? Não deixa para depois, vai empurrando com a barriga, mas realmente toma decisão e faz acontecer. Ano de 2026 vai ser um ano excelente para todos nós, continuarmos a ganhar dinheiro, dançando conforme a música correta. E é isso aí. Pessoal, É feliz isso ano novo aí. para vocês e vamos com tudo. Feliz ano novo para vocês, André. Feliz ano novo. Feliz ano novo para todo mundo. 2026 nós vamos se adaptando para prosperar e crescer juntos também aí. Esse aí é o nosso objetivo. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima live aí que depois da manhã já é o ano novo, tá bom? Um grande abraço para vocês, meus amigos. Valeu! Valeu. Falou!